Sejam bem-vindos ao canal Raízes da Fé e Sabedoria. Hoje vamos embarcar em uma das histórias mais dramáticas e intensas das Escrituras, onde poder, corrupção e a idolatria se encontram em uma figura feminina que deixou uma marca indelével de crueldade: Jezabel. A história dessa rainha não apenas choca, mas também nos ensina profundas lições sobre os riscos do orgulho e da idolatria. Então, prepare-se para acompanhar esta trajetória de queda e reflexão. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdo que enriquece e fortalece nossa fé. A história de Jezabel. Da ascensão à queda. Para entender Jezabel, precisamos lembrar o contexto do reino de Israel. Após a divisão do reino em Israel e Judá, a instabilidade política e espiritual era comum. O rei Acabe, um dos governantes de Israel, optou por um casamento estratégico com Jezabel, uma princesa fenícia, filha de Etbaal, rei de Sidom. Esse casamento simbolizava uma aliança política, mas também trouxe profundas consequências espirituais para Israel. Jezabel foi criada sob a adoração de Baal, um deus cananeu da fertilidade e dos céus, e de Astarote, uma deusa associada ao amor e à guerra. Quando ela se tornou rainha de Israel, trouxe consigo essa devoção fervorosa e sem escrúpulos. Para Jezabel, os deuses de Israel eram insignificantes diante do poder de Baal. Assim, ela não apenas adorava Baal em segredo, mas incentivava publicamente o culto a esse deus, construindo templos e altares e impondo sua adoração ao povo de Israel. Ela não media esforços para eliminar toda e qualquer resistência à sua fé. Mas Jezabel não parou por aí. Determinada a erradicar qualquer influência do Deus de Israel, ela ordenou a perseguição e execução dos profetas de Deus. Homens piedosos que ousavam levantar suas vozes em defesa da verdade foram caçados, presos e mortos. O medo tomou conta do povo, que se via obrigado a adorar Baal sob o risco de perder suas próprias vidas. A opressão que Jezabel impunha era implacável. E foi nesse ambiente sombrio que o profeta Elias surgiu como um farol de esperança e verdade. Elias foi escolhido por Deus para confrontar Jezabel e Acabe, trazendo uma mensagem clara. O Senhor Deus de Israel ainda era o verdadeiro e único Deus. Elias, mesmo sabendo dos riscos, convocou o povo de Israel para um grande confronto espiritual no Monte Carmelo. Nesse evento marcante, Elias desafiou os 450 profetas de Baal a invocar seu Deus para provar sua existência e poder. Mas, apesar de todos os clamores, danças e até automutilações dos profetas, Baal não respondeu. Então, Elias ergueu sua voz ao Deus de Israel, e diante de todo o povo, o Senhor enviou fogo dos céus, consumindo o sacrifício preparado pelo profeta. O povo foi tomado por um temor reverente, reconhecendo a soberania de Deus, enquanto os falsos profetas eram derrotados. Mesmo depois dessa demonstração de poder, Jezabel não se arrependeu. Com uma fúria insana, ela ameaçou Elias de morte, forçando-o a fugir. Essa resistência obstinada à verdade e ao poder de Deus mostra o quanto Jezabel estava consumida pela idolatria e pela sede de poder. Sua recusa em aceitar o Deus de Israel como o único verdadeiro foi, em última análise, o que a levou à sua destruição. O caso de Nabote e a injustiça que clamava ao céu. A crueldade de Jezabel não se limitava à religião. Em um exemplo de abuso de poder, Jezabel demonstrou quão pouco valorizava a vida humana em comparação com seus próprios desejos. Esse evento envolveu Nabote, um homem simples e justo, dono de uma vinha que despertou a cobiça do rei Acabe. Quando Acabe ofereceu dinheiro a Nabote pela vinha e foi recusado, Jezabel interveio. Em vez de aceitar o não como resposta, ela tramou um plano maligno. Mandou acusar Nabote falsamente de blasfêmia contra Deus e o rei, o que resultou em sua execução. Assim, o rei obteve a vinha à força. Esse ato cruel e injusto não passou despercebido aos olhos de Deus. Nabote foi morto de forma injusta, mas sua morte se tornou mais um motivo para o julgamento sobre Jezabel. A profecia do profeta Elias contra Jezabel.
Diante de tanta maldade, Deus enviou uma mensagem a Acabe através de Elias, anunciando o fim de Jezabel e de sua descendência. Elias profetizou que os cães devorariam o corpo de Jezabel no campo de Jezreel, e que ela não teria um enterro digno, uma punição vergonhosa e extrema para alguém de sua posição. Após a morte de Acabe, Jezabel permaneceu ativa, ainda com o coração endurecido. Mas o tempo de seu julgamento se aproximava. Deus levantou Jeú, um comandante militar, para limpar Israel de toda a idolatria e injustiça. Jeú, ungido como rei, partiu para Jezreel para confrontar Jezabel e cumprir a profecia. O fim de Jezabel e o cumprimento da profecia. Quando Jeú chegou à cidade, Jezabel, em um último ato de arrogância, enfeitou-se, talvez tentando conquistar ou intimidar o novo rei. Ela o confrontou da janela, mas seu poder e sua influência já haviam se dissipado. Jeú ordenou que os servos dela a jogassem pela janela, e assim foi feito. O corpo de Jezabel caiu ao chão e foi pisoteado pelos cavalos de Jeú, e pouco depois, os cães vieram e devoraram seus restos mortais, cumprindo a palavra do Senhor dada por meio de Elias. A morte de Jezabel foi tão trágica quanto sua vida. Ela morreu sem honra, sem enterro, e seu corpo foi destruído, tornando-se um exemplo claro do juízo de Deus contra aqueles que se opõem a ele e abusam de seu poder. As lições da vida de Jezabel. A história de Jezabel é uma advertência poderosa contra a idolatria, a arrogância e o abuso de poder. Ela demonstra como o afastamento de Deus e a busca por controle e dominação podem levar à ruína. Jezabel representa não apenas a influência da idolatria, mas também a profundidade de destruição que o orgulho e a crueldade podem trazer. Para nós hoje, a história de Jezabel nos faz refletir sobre a importância de viver de forma íntegra e alinhada com os princípios de Deus. Ela nos lembra que, por mais que as trevas pareçam prevalecer, a justiça de Deus sempre se manifesta. Mesmo que as consequências não sejam imediatas, o julgamento divino é certo. Devemos ter cuidado com as influências que permitimos em nossas vidas e manter-nos firmes na fé, sem nos desviar para aquilo que é contra a vontade de Deus. Que a vida de Jezabel nos lembre do valor da humildade, da obediência e da importância de nos afastarmos da idolatria e de qualquer coisa que nos separe do Senhor. Se essa história trouxe reflexões importantes para a sua vida e você quer continuar crescendo na fé e no conhecimento da palavra, inscreva-se no canal. Raízes da fé e sabedoria. Aqui, buscamos explorar as lições profundas da Bíblia e compartilhar ensinamentos que nos ajudam a nos aproximar de Deus e a entender sua vontade para nós. Que Deus continue guiando cada um de nós nessa caminhada de fé e sabedoria.